Meu filho me ligou. Mãe, a gente se mudou para outro estado semana passada. Esquecemos de te avisar. Fiquei paralisada por 5 segundos. Respondi. Tudo bem, filho. Boa sorte. Desliguei. Abri meu laptop e enviei um e-mail para meu advogado com um anexo muito especial. 5 segundos. Foi tudo o que eu precisei para entender que minha vida tinha acabado de se partir em duas. A voz de Marcelo soava distante, quase mecânica, como se estivesse lendo um roteiro que outra pessoa tinha escrito para ele. Era terça-feira à tarde. Eu estava preparando o frango com quiabo que meu neto Gustavo tanto gostava quando o telefone vibrou sobre a mesa da cozinha. Vi o nome dele na tela e meu coração deu um salto. Fazia 3 semanas que eu não tinha notícias dele. Mãe, vou falar rápido porque estou de saída. Começou sem nem perguntar como eu estava. A gente se mudou para Campinas semana passada. A Fernanda conseguiu um emprego incrível lá e acabou que a gente esqueceu de te avisar. Tu sabe como são essas coisas. Foi tudo muito rápido. Esquecemos de te avisar. Como se eu fosse a vizinha. Como se eu fosse a senhora que vende pamonha na esquina. Como se eu não fosse a mulher que pariu ele, que passou noites em claro cuidando dele quando teve pneumonia aos 7 anos, que vendeu as joias da avó para pagar a faculdade dele. Tudo bem, filho. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Boa sorte nessa nova etapa. Desliguei antes que ele pudesse notar o tremor nas minhas mãos. O silêncio que ficou na minha cozinha era tão pesado que eu podia sentir ele me esmagando o peito. Olhei para a panela com o frango fumegando no fogão, o pão de queijo fresquinho coberto com um pano de prato bordado, os brinquedos de Gustavo que eu ainda guardava numa cesta perto da sala. Tudo aquilo que eu tinha preparado com tanto carinho de repente pareceu uma piada de mau gosto. Mas não chorei. Não naquele momento. Caminhei até meu quarto com passos que pareciam pesar toneladas. Abri a gaveta do criado mudo e peguei meu laptop. Aquele que Marcelo tinha me dado de presente 2 anos antes, dizendo: para você ficar conectada, mãe, você não é mais tão nova assim. Que ironia. Sentei na beirada da cama. A mesma cama que eu dividi com Geraldo durante 32 anos antes do câncer levar ele embora. Abri meu e-mail com os dedos tremendo, mas decididos. Digitei o endereço do Dr. Maurício, meu advogado de confiança de toda a vida. Ele tinha cuidado do testamento de Geraldo. Tinha estado presente quando eu herdei o terreno no bairro da Saúde, aquele pedaço de terra que agora valia mais de R$ 1.500.000. O mesmo terreno onde, 8 meses antes, eu tinha concordado que Marcelo e Fernanda construíssem nossa casa de família. Nossa casa. Que piada. Escrevi a mensagem curta, direta, sem drama. Dr. Maurício, preciso que a gente comece o processo que discutimos semana passada. Estou mandando toda a documentação em anexo. É hora de agir. E aí vinha a melhor parte. O anexo. Aquele arquivo que eu vinha preparando em segredo durante meses, enquanto eles achavam que eu era só uma velhinha boba e sentimental. Fotografias, prints de conversas, gravações de áudio, cópias dos documentos que eu assinei sem ler direito, segundo a Fernanda, extratos bancários. Tudo. Cada humilhação documentada, cada mentira, cada centavo que me tiraram. Apertei enviar e fechei o laptop com um clique seco que ecoou no meu quarto vazio. Porque a verdade que ninguém te conta quando você é mãe é essa. Existe um momento em que o amor encontra a dignidade numa encruzilhada e você tem que escolher. Durante anos eu escolhi o amor. Engoli humilhações, fechei os olhos para despreços, justifiquei o injustificável. É que a Fernanda veio de uma família difícil, eu dizia para mim mesma. É que o Marcelo está estressado com o trabalho. É que ser nora não é fácil. Mentiras que eu contava para não encarar a verdade mais dolorosa de todas. Meu filho tinha virado um estranho, e eu tinha permitido que me transformassem num estorvo na minha própria vida. Mas aquela ligação, aquele esquecemos de te avisar dito com tanta indiferença, foi a gota que transbordou o copo. Ou melhor, foi a martelada que quebrou o copo em 1000 pedaços que não tinham mais conserto. Levantei da cama e voltei para a cozinha. Desliguei o fogão. O frango podia esperar. Ou talvez ninguém fosse comer ele nunca mais. Já não importava. O que importava era que,
Pela primeira vez em 4 anos, desde que a Fernanda entrou na nossa vida como um furacão silencioso, eu tinha tomado uma decisão. E dessa vez ninguém além de mim ia ter o controle. Olhei pela janela para a rua. As crianças jogavam bola. Seu Alberto regava as plantas. Dona Lúcia varria a calçada como toda tarde. A vida seguia normal para todo mundo. Mas para mim, tudo tinha acabado de mudar. Peguei meu celular de novo e olhei a última foto que eu tinha com Marcelo. Ele tinha 6 anos. A gente estava no Parque Ibirapuera. Ele me abraçava pelo pescoço e sorria com aqueles dentes tortos que me derretiam o coração. "Te amo, mãe", dizia a mensagem que ele tinha escrito naquela tarde, tantos anos atrás. Aquele menino não existia mais. E a mulher que aceitava qualquer coisa para não perder, ele também não. Porque às vezes o amor de verdade não é aguentar. Às vezes é soltar. E às vezes soltar significa lutar pelo que é seu antes que te tirem tudo, inclusive sua dignidade. Guardei o celular no bolso e respirei fundo. Em 72 horas, meu filho ia receber uma notificação judicial que ia mudar tudo. E quando isso acontecesse, ele finalmente ia entender que esquecer de avisar sua mãe que você se mudou tem consequências, porque eu não tinha esquecido de nada. Absolutamente nada. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. 4 anos atrás, quando Marcelo me ligou dizendo que queria me apresentar alguém especial, eu senti aquela emoção que só uma mãe consegue entender. Meu filho, meu único filho, finalmente tinha encontrado alguém que fazia ele feliz depois de tanto tempo focado só no trabalho como engenheiro. Era um domingo de outubro. Eu tinha preparado feijoada, o prato favorito de Marcelo desde criança. Arrumei a mesa com a toalha de linho que Geraldo me deu no nosso aniversário de 15 anos. Tirei a louça boa do armário. Até comprei flores frescas para o centro da mesa. Queria que tudo ficasse perfeito. Quando tocou a campainha, sequei as mãos no avental e abri a porta com um sorriso enorme. Fernanda media quase 1,70 m. Usava salto alto que fazia ela parecer ainda mais imponente. Vestia um tailleur cor de vinho que gritava dinheiro. O cabelo castanho caía perfeito nos ombros. A maquiagem era impecável. Era bonita, isso eu não podia negar. Mas tinha alguma coisa nos olhos dela que eu não consegui decifrar naquele momento. "Muito prazer, Dona Solange." Ela me estendeu a mão em vez de me dar um abraço. O aperto foi firme, quase agressivo. O Marcelo me falou muito da senhora. Marcelo brilhava. Nunca tinha visto ele assim. Com aquela luz nos olhos, aquele sorriso que não saía do rosto. Estava apaixonado de verdade. E eu queria que ele fosse feliz. Então, ignorei aquela vozinha interior que dizia que alguma coisa não encaixava. Durante o almoço, Fernanda falou sem parar. Sobre o trabalho dela numa empresa de consultoria. Sobre as viagens para Porto Alegre e Curitiba. Sobre os planos ambiciosos que ela tinha. Marcelo mal conseguia falar. Só ficava olhando para ela embobado, enquanto ela dominava cada segundo da conversa. "Que casa aconchegante a sua, Dona Solange." Fernanda olhou em volta da sala. A forma como ela disse aconchegante me fez sentir como se ela tivesse dito pequena ou antiquada. "O Marcelo me contou que a senhora mora aqui há quase 30 anos. 32. Corrigi tentando manter o tom simpático. "Aqui eu cresci. Aqui meu filho cresceu. Essa casa tem história." "Claro, claro. A história é importante." Ela respondeu com um sorriso que não chegava nos olhos. "Embora às vezes a gente precise saber quando é hora de seguir em frente, não acha?" Esse foi o primeiro sinal. Mas eu deixei passar. Os meses seguintes foram um turbilhão. Marcelo vinha cada vez menos me visitar. Antes ele passava os domingos comigo, me ajudava com os consertos da casa. A gente conversava por horas tomando café. Agora eram só desculpas. "A Fernanda quer ir naquele restaurante novo. A gente tem compromisso com os amigos da Fernanda. A família dela convidou a gente para ir para Campos do Jordão. A família dela. Como se a dele não existisse.
Em fevereiro, 6 meses depois de se conhecerem, Marcelo me ligou animado. Mãe, pedi a Fernanda em casamento e ela aceitou. A gente vai casar em agosto. 6 meses de namoro. 6 meses para decidir passar o resto da vida com alguém. Você não acha que é muito rápido, filho? Me atrevi a perguntar. Vocês mal se conhecem. Mãe, quando você encontra a pessoa certa, você sabe. Você e o papai também casaram rápido, não foi? Ele tinha razão. Geraldo e eu casamos com 1 ano de namoro. Mas era diferente. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. O casamento foi num jardim elegante em Pinheiros. Fernanda queria tudo perfeito, tudo controlado. Eu ofereci ajudar com os gastos. Afinal, era a mãe do noivo. Não se preocupe, dona Solange. Fernanda me disse com aquele sorriso de superioridade. Meus pais já cobriram tudo. A senhora só relaxa e aproveita. Me senti como uma convidada no casamento do meu próprio filho. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção, um pensamento passou pela minha cabeça. Mas eu empurrei ele bem para o fundo. Marcelo parecia tão feliz, tão completo. Quem era eu para estragar aquilo? Depois do casamento, as coisas mudaram mais rápido ainda. Marcelo e Fernanda se mudaram para um apartamento na Vila Madalena. Bonito, moderno, mas caríssimo. Quando fui visitar pela primeira vez, Fernanda abriu a porta com um sorriso tenso. Dona Solange, que surpresa! O Marcelo não me avisou que a senhora vinha. Falei com ele de manhã. Ele disse para eu passar. Respondi segurando um pote com a canja que eu tinha feito para eles. Ah, sim. Bom, entra. Mas teria sido melhor combinar antes, sabe? Para a casa estar apresentável. A casa estava impecável. Impecável demais. Como um showroom, não como um lar. Essa visita durou 20 minutos. Fernanda tinha uma reunião importante e eu entendi que o trabalho dela era muito exigente. 3 meses depois, no aniversário de 34 anos de Marcelo, ele não atendeu minhas ligações. Liguei 5 vezes. Nada. Mandei mensagens. Nada. Passei a tarde inteira olhando para o bolo de 3 leites que tinha feito para ele. Ali, intacto, zombando de mim. No dia seguinte, recebi uma mensagem seca. Desculpa, mãe. Passou batido. A Fernanda organizou uma festa surpresa com as amigas dela e eu desliguei do celular. Passou batido. O aniversário dele. O dia que eu trouxe ele ao mundo depois de 18 horas de trabalho de parto. Naquela noite eu chorei pela primeira vez. Chorei abraçada ao relógio de bolso de Geraldo. Aquele relógio que ele sempre carregava e que agora eu guardava no meu criado mudo como um tesouro. Ai, Geraldo. Sussurrei no escuro do meu quarto. O que está acontecendo com o nosso filho? Mas o pior ainda estava por vir. Eu nem imaginava o que Fernanda tinha planejado. Nem como ela ia usar o amor de mãe que eu sentia como uma arma contra mim. Os meses seguintes foram como assistir alguém morrer em câmera lenta. Cada ligação não atendida, cada desculpa, cada depois te ligo, mãe que nunca chegava. Era como se arrancassem um pedacinho da minha alma de cada vez. Fevereiro chegou com seu calor sufocante e suas promessas vazias. No dia do meu aniversário de 66 anos, acordei cedo como sempre. Preparei café, sentei na mesa da cozinha e esperei. Esperei a ligação que costumava chegar às 7 da manhã sem falta. A ligação onde Marcelo cantava parabéns desafinado, mas com todo o coração. Igualzinho quando era criança. 7 horas passaram. 8. 9. Às 10 da manhã recebi uma mensagem de texto. Feliz aniversário, mãe. Desculpa não ligar. Tive reunião desde cedo. A gente te ama muito. A gente te ama. No plural. Como se o amor de Fernanda por mim fosse real. Março trouxe mais uma facada. Na festa da minha comadre Leonor, eu estava na cozinha ajudando a servir o ponche quando ouvi a voz da Rosângela, prima da Leonor, falando na sala. Meu nome flutuou na conversa como um alarme. Sim, a amiga minha que trabalha com a Fernanda me contou. Diz que no escritório ela vive reclamando da sogra, que é dependente demais, que fica sempre querendo atenção, que o Marcelo não consegue viver a vida dele porque a mãe não larga.
A colher caiu da minha mão, espirrando ponche quente no chão. E o Marcelo? O que diz? Perguntou outra voz. Pelo que a Sandra falou, o Marcelo não defende mais ela. Diz que a Fernanda tem ele na palma da mão. Que a dona Solange ligou chorando um dia porque fazia 3 semanas que não sabia deles. E a Fernanda disse para o Marcelo que a mãe dele era manipuladora, que usava o choro para fazer ele se sentir culpado. Manipuladora. Eu. A mulher que trabalhou em 2 turnos como secretária para o filho estudar engenharia em faculdade particular. A que vendeu a escritura do terreninho que minha mãe deixou em Embu das Artes para pagar o intercâmbio dele nos Estados Unidos. A que ficou viúva e não casou de novo para dedicar toda a atenção àquele menino que agora me via como um fardo. Naquela noite, sozinha em casa, fiz algo que nunca pensei que faria. Abri o Facebook e procurei o perfil da Fernanda. Não costumava mexer em rede social, mas precisava entender. Precisava ver o que ela mostrava para o mundo. O perfil estava cheio de fotos. Ela e Marcelo em restaurantes chiques, na praia, em festas com amigos, sorrisos perfeitos, poses ensaiadas, legendas melosas sobre amor verdadeiro. Continuei descendo e achei uma foto do Natal. O mesmo Natal onde eu tinha estado, invisível naquela mansão dos jardins. Na foto apareciam Fernanda, Marcelo e os pais dela. A legenda dizia: Natal em família, abençoados por ter os melhores sogros do mundo. Eu não existia. Nenhuma menção. Era como se eu não tivesse estado lá. Como se eu não existisse. Maio chegou com uma ligação que mudaria tudo. Era sábado de manhã. Eu estava regando as plantas do quintal quando o telefone tocou. Marcelo. Meu coração deu aquele pulo bobo, esperançoso. Mãe, como você está? A voz dele soava estranhamente animada, quase forçada. Faz tempo que a gente não conversa. 3 meses. 3 meses exatos desde a última conversa de verdade. Aqui, filho, no mesmo de sempre. Que bom. Olha, mãe, eu e a Fernanda queremos passar aí hoje à tarde. A gente tem uma coisa importante para te contar. Uma coisa que vai te deixar muito feliz. Chegaram às 5 da tarde. Fernanda usava um vestido bege, óculos escuros que só tirou quando entrou, e aquele sorriso que eu já tinha aprendido a decifrar. Falso, calculista, perigoso. Dona Solange, que linda sua casa. Ela olhou em volta como se fosse a primeira vez. Tem um charme bem tradicional. Sentamos na sala. Marcelo estava nervoso, inquieto, evitando meu olhar. Fernanda, pelo contrário, estava relaxada, no controle total da situação. Mãe, a gente tem uma notícia maravilhosa. Marcelo finalmente me olhou. Os olhos brilhavam, mas eu não conseguia distinguir se era felicidade ou outra coisa. A Fernanda está grávida. Você vai ser avó. O mundo parou por um segundo. Avó. Eu ia ser avó. Um neto. A continuação de Geraldo, de mim, da nossa família. Mas isso não é tudo. Fernanda continuou, cruzando as pernas com elegância. A gente também quer dividir com a senhora nossos planos de futuro. O Marcelo e eu estamos pensando muito em que tipo de vida queremos dar para o nosso bebê. O apartamento onde a gente mora é muito pequeno para criar uma criança. A gente precisa de espaço, jardim, um lugar onde ele possa crescer feliz e seguro. Marcelo finalmente falou. Mãe, a gente pensou no seu terreno. O da saúde. O que o papai deixou para você. Meu terreno. O terreno que Geraldo comprou 20 anos atrás com a economia de uma vida inteira. O terreno que tinha valorizado ano após ano porque a região virou uma das mais procuradas da cidade. 600 metros quadrados numa localização privilegiada. Meu patrimônio. Minha segurança. A gente construiria uma casa linda lá. 2 andares, jardim, e você moraria com a gente. A gente seria uma família de verdade. Uma família de verdade. Como se não tivéssemos sido antes. Fernanda tirou da bolsa uns papéis perfeitamente dobrados. É só uma autorização temporária para o Marcelo poder começar a construção no terreno. A senhora mantém a propriedade completa. É só burocracia. Olhei para Marcelo buscando algum sinal de alerta nos olhos dele. Só vi esperança. Tudo bem, sussurrei. Mas quero ler tudo antes de assinar. Fernanda sorriu.
E aquele sorriso deveria ter me avisado que eu tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, Marcelo voltou para minha vida. Ligava quase todo dia, passava para me ver nos fins de semana. Até me acompanhou na feira um sábado, igual quando era criança. Por outro lado, algo não parecia certo. Era tudo perfeito demais, repentino demais. Fernanda organizou tudo com eficiência militar. Chegava na minha casa com pastas cheias de plantas, catálogos de acabamentos, orçamentos de construtoras. Sempre sorridente, sempre simpática, sempre empurrando para as coisas andarem mais rápido. Uma tarde de julho, Fernanda trouxe Bernardo, o tabelião. Era um homem de uns 45 anos, terno caro, sorriso ensaiado, aperto de mão forte demais. Ele abriu a pasta na mesa do meu jantar e me pôs na frente uma pilha de documentos. Isso é só uma autorização temporária. A senhora mantém a propriedade completa. É puro trâmite. Peguei a caneta que ele me estendeu. Olhei para meu filho buscando algum sinal de dúvida. Só vi animação e esperança. Assinei 1, 2, 3 folhas. Meu nome completo em cada linha pontilhada. 2 semanas depois, as máquinas chegaram no meu terreno. Em setembro, as paredes já estavam de pé. Era uma casa bonita, não podia negar. 2 andares, fachada moderna, janelas grandes. Um domingo, enquanto almoçávamos na minha casa, Fernanda deixou cair a bomba. Dona Solange, a gente tem uma notícia maravilhosa. Ela acariciou a barriga de 5 meses. O bebê é menino. Vai se chamar Gustavo, como meu avô. Gustavo. Nem cogitaram colocar Geraldo, como o avô paterno. E com o bebê vindo, a gente precisa acelerar a construção. Fernanda continuou. O problema é que o orçamento está estourando um pouco. Os materiais subiram muito. A senhora sabe como está a situação. Marcelo pigarreou desconfortável. Mãe, a gente pensou que, como o terreno é seu e a casa vai ser de todo mundo, você podia ajudar com uma parte da construção. Ali estava a verdadeira razão de toda essa reconciliação repentina. Quanto vocês precisam? 425 mil reais. Fernanda disse sem pestanejar. Eu sei que parece muito, mas é um investimento. É para a casa onde seu neto vai crescer. 425 mil reais. Minhas economias da aposentadoria, do seguro de vida de Geraldo, de anos de trabalho. Meu colchão financeiro, minha segurança. Transferi o dinheiro para a conta da construtora. Vi meu saldo bancário despencar de uma vez, me deixando com apenas 25 mil reais de reserva. Em dezembro, nasceu Gustavo. Quando Marcelo me ligou do hospital, eu estava pronta com a bolsa de bebê que tinha comprado, os presentinhos que tinha tricotado com minhas próprias mãos. Mãe, melhor não vir hoje. A Fernanda está muito cansada e precisa descansar. Amanhã a gente te avisa. Amanhã virou 3 dias. Quando finalmente me deixaram ir ao hospital, Gustavo já tinha 4 dias de nascido. O quarto estava cheio de flores, balões, visitas. Os pais de Fernanda, as irmãs dela, as amigas. Eu cheguei com meu presente humilde e meu coração partido. Fernanda me deixou segurar Gustavo por exatos 5 minutos. Cuidado com a cabecinha. Assim não. Deixa eu te mostrar como faz. Fevereiro chegou com a casa quase pronta. Espetacular por fora. Mas quando fui ver meu suposto quarto, o coração caiu no chão. Não era um quarto. Era um quartinho de empregada. Pequeno, escuro, com um banheiro minúsculo e uma janela que dava para o muro do vizinho. É temporário, mãe, Marcelo explicou. Até a gente se organizar. Mentira. Tudo era mentira. A mudança foi caótica. Meus móveis foram espalhados pela casa nova. Minha sala ficou na área principal, meu jantar na área de visitas, meus quadros nas paredes que Fernanda escolheu. Tudo meu jogado por todos os cantos, mas nada realmente meu. As regras chegaram na 2ª semana. Fernanda chamou de acordos de convivência e escreveu numa folha que grudou na geladeira com um ímã. Horário de cozinha: 7 às 8 da manhã e 6 às 7 da noite. Fora desses horários, favor não usar o fogão.
Não receber visitas sem avisar com 24 horas de antecedência. Dias de lavar roupa, terça e sexta. Máximo 2 máquinas. Proibido entrar no quarto de Gustavo sem autorização. Li aquela lista sentindo a humilhação queimar meu rosto. Proibida de entrar no quarto do meu próprio neto. As humilhações viraram rotina. Um dia, Fernanda entrou no meu quarto sem bater. Dona Solange, a senhora usou meu shampoo? Não. Eu tenho o meu. Bom, porque ontem estava cheio e hoje está pela metade. E como a senhora é a única que entra no banheiro de cima quando limpa? Ela estava me acusando de ladra no meu próprio terreno, com meu próprio dinheiro investido em cada centímetro daquela casa. Em maio veio outra surpresa. Estávamos jantando quando Fernanda deixou cair mais uma bomba. Dona Solange, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante. A verdade é que os gastos da casa estão muito altos. Água, luz, gás, IPTU, tudo subiu demais. A gente acha justo a senhora contribuir com uma parte proporcional. Ela deslizou um papel pela mesa. Uma lista detalhada. No final, em números vermelhos, contribuição mensal sugerida. R$ 2.200. R$ 2.200. Quase metade da minha aposentadoria. Olhei para Marcelo esperando que ele me defendesse. Mãe, é o justo. Todo mundo tem que contribuir. Naquela noite, sozinha no meu quartinho do fundo, fiz as contas. Com esse pagamento, iam sobrar só R$ 1.500 para comida, remédios, transporte. Tudo. Mas então lembrei de algo. Lembrei que meses atrás, quando comecei a sentir que algo estava errado, tinha ligado para o Dr. Maurício. Ele tinha insistido em ver os papéis. Me traz tudo que você assinou, Solange. Tudo. E eu tinha levado. Tinha entregado cópias de cada documento. Procurei no fundo do armário a caixinha de sapato onde guardava papéis importantes. Achei o cartão do Dr. Maurício e um bilhete que ele mesmo tinha escrito. Solange, quando estiver pronta para agir, me liga. Guardei o cartão no bolso. Ainda não era hora. Precisava de mais provas, porque algo me dizia que o pior ainda estava por vir. E eu estava certa. Junho, julho, agosto passaram numa névoa de humilhações diárias que me faziam questionar se eu ainda existia ou se tinha virado um fantasma no meu próprio terreno. As manhãs eram as piores. Acordava às 5h30, antes de todo mundo, para poder usar a cozinha sem incomodar. Preparava meu café em silêncio, cuidando para a cafeteira não fazer barulho. Uma vez uma colher caiu na pia e Fernanda desceu furiosa. Dona Solange, são 6h. O Gustavo acabou de dormir faz 2 horas. Dá para ter mais cuidado? Pedi desculpa como se tivesse cometido um crime. Como se fazer barulho na minha própria cozinha fosse pecado. Uma tarde de agosto, fiz algo que mudaria tudo. Fui até o centro, ao velho prédio onde o Dr. Maurício tinha o escritório dele há 40 anos. Ele me recebeu com um abraço de pai, ofereceu café, me fez sentar. Depois tirou uma pasta grossa da gaveta. Solange, o que eu vou te dizer não vai ser fácil de ouvir, mas você precisa saber. Meu coração acelerou. Os papéis que você assinou não eram autorização temporária. Era cessão de direitos de construção. Basicamente, você deu ao Marcelo e à Fernanda o direito legal de construir no seu terreno e registrar a construção no nome deles. O mundo começou a girar. O que isso significa? Significa que a casa, mesmo estando no seu terreno, legalmente é propriedade deles. Se eles quisessem, podiam te processar por uso do imóvel e te obrigar a pagar aluguel para morar aí. Mas o Bernardo disse que era temporário, que eu ia manter a propriedade. Bernardo mentiu. Ou pior, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Investiguei esse tabelião. Ele tem várias denúncias por fraude imobiliária. É amigo próximo da Fernanda. Trabalham juntos regularmente. As lágrimas começaram a cair sem controle. Dr. Maurício, eu coloquei R$ 425.000. Era tudo que eu tinha. Eu sei, Solange. E tem mais. Investiguei as finanças da Fernanda. Ela tem dívidas de R$ 210.000 em cartão de crédito. Está sendo processada por 2 bancos. Essa mulher está desesperada por dinheiro.
Tudo começou a fazer sentido. A gravidez conveniente, o interesse repentino de Marcelo, a construção rápida, a pressão constante. O que eu posso fazer? A gente pode processar. Temos base para a fraude, para recuperar seu investimento, para brigar pela propriedade. Mas preciso que você me traga mais provas, gravações, mensagens, documentos, tudo o que conseguir. Saí daquele escritório transformada em outra pessoa. Não era mais a avó ingênua que acreditava nas boas intenções do filho. Era uma mulher que tinha acabado de entender que foi roubada pela própria família. Comprei um gravador pequeno numa loja do centro, R$ 400 que doeram gastar, mas que eu sabia que era um investimento. A partir daquele momento, cada conversa, cada humilhação, cada ordem absurda ficou registrada. Em setembro, o aluguel aumentou. Fernanda me chamou na sala. Dona Solange, os 2.200 por mês não estão dando mais. Os serviços subiram. A partir desse mês vão ser R$ 3.000. 3.000. Mais da metade da minha aposentadoria. Não tenho como pagar isso, Fernanda. Então a gente vai ter que pensar em outras alternativas. Talvez seja a hora da senhora procurar um lugar mais em conta para morar. O gravador no meu bolso capturou cada palavra, cada ameaça velada, cada tentativa de me expulsar do meu próprio terreno. Em outubro, o Dr. Maurício me ligou com mais descobertas. O dinheiro do empréstimo que fizeram usando seu terreno como garantia foi usado para pagar as dívidas da Fernanda e para comprar o carro novo que eles têm. Não foi para a construção. A construção você pagou com seus R$ 425 mil. Os meses seguintes foram de preparação. O Dr. Maurício redigiu a ação. Fraude imobiliária, uso ilegal de propriedade como garantia, falsificação de documentos, esbulho. Juntamos todas as provas, gravações, fotografias, extratos bancários, depoimentos de Leonor e da minha irmã Socorro. Em novembro, Fernanda deixou cair a bomba final. Dona Solange, o Marcelo e eu estivemos pensando. Essa situação de morar junto não está funcionando. A gente acha que seria melhor para todo mundo se a senhora procurasse seu próprio espaço. Um apartamentozinho pequeno, perto daqui. Assim a gente mantém nossa privacidade, mas continua em contato. Queriam me expulsar. Queriam meu terreno, meu investimento, meu patrimônio. E queriam me jogar fora como se descarta um móvel velho que não serve mais. Deixa eu pensar. Respondi. No meu quarto, liguei para o Dr. Maurício. Já é hora. Prepara tudo. Quero agir semana que vem. Você tem certeza, Solange? Absoluta. Uma semana depois, na terça-feira, Marcelo me ligou. Era meio-dia. Eu estava no mercado comprando verdura. Mãe, vou falar rápido porque estou de saída. A gente se mudou para Campinas semana passada. A Fernanda conseguiu um emprego incrível lá e acabou que a gente esqueceu de te avisar. O mundo parou. A senhora da barraca estava me cobrando, mas eu não ouvia. Só escutava aquelas palavras. Esquecemos de te avisar. Tinham se mudado com meu neto, com meus R$ 425 mil investidos, com meu terreno hipotecado, e tinham esquecido de me avisar. Tudo bem, filho. Respondi com uma calma que não sentia. Boa sorte nessa nova etapa. Desliguei. Larguei as verduras ali sem comprar. Fui direto para casa, subi no meu quarto, fechei a porta, abri meu laptop, entrei no meu e-mail. Escrevi a mensagem para o Dr. Maurício. É hora. Começa tudo hoje. Estou mandando as últimas gravações em anexo. Apertei enviar. Depois fiz outra coisa. Entrei no grupo de WhatsApp da família. Aquele onde estavam minhas cunhadas, meus primos, minha irmã. Escrevi uma mensagem longa, detalhada. Contei tudo. O golpe, a fraude, as humilhações, as dívidas de Fernanda, o empréstimo ilegal. Anexei fotos dos documentos. Apertei enviar e desliguei o celular. Sentei na beirada da minha cama. Abracei o relógio de Geraldo. Pronto, amor. Cansei de ser a boba. Cansei de deixar-me pisotearem. Agora é minha vez. 48 horas depois de enviar aquele e-mail, recebi a ligação que estava esperando. Marcelo. Mãe. A voz dele soava desesperada, quebrada. Mãe, o que você fez? Bom dia, Marcelo. Não me vem com isso.
Acabou de chegar uma intimação do tribunal. Você está processando a gente? Você? Minha própria mãe? Sim. Estou processando você e sua esposa por fraude, esbulho e uso ilegal da minha propriedade. Você enlouqueceu. Tudo foi feito de boa fé. Você aceitou tudo. Aceitei porque fui enganada. Assinei documentos que me disseram que eram temporários, quando na verdade eram cessão de direitos. Vocês usaram meu terreno como garantia para um empréstimo de R$ 600 mil sem minha autorização. E gastaram meus R$ 425 mil pagando as dívidas da Fernanda e comprando carro novo. Silêncio do outro lado. Mãe, eu não sabia. Não sabia o quê, Marcelo? Que sua esposa tem R$ 210 mil de dívida? Que foi demitida do emprego anterior por fraude? Que me mantinham num quarto de empregada depois de investir todas as minhas economias na casa de vocês? Na segunda-feira fomos para a audiência preliminar. O doutor Maurício me pegou às 8 da manhã. Coloquei meu melhor vestido, cor de café. Aquele que Geraldo me deu no nosso último aniversário juntos. Queria parecer digna, forte. E lá estavam eles. Marcelo de terno, com olheiras fundas, acabado. Fernanda de vestido preto discreto, tentando parecer vítima. Mas eu já conhecia o jogo dela. O juiz leu as acusações: fraude imobiliária, falsificação de documentos, uso ilegal de propriedade como garantia hipotecária, esbulho. O advogado deles tentou argumentar que tudo tinha sido um mal-entendido, que eu tinha dado meu consentimento, que era uma briga de família que não merecia ação judicial. O doutor Maurício destruiu cada argumento com precisão cirúrgica. Apresentou as gravações onde Fernanda me ameaçava me expulsar. Apresentou os documentos do empréstimo fraudulento. Apresentou o relatório sobre Bernardo, o tabelião corrupto. Meritíssimo. Minha cliente é uma mulher de 68 anos que foi sistematicamente despojada do seu patrimônio pelo próprio filho e pela nora. Investiu R$ 425 mil das suas únicas economias, acreditando que estava construindo um lar familiar. Em vez disso, foi jogada num quarto de empregada, obrigada a pagar aluguel no próprio terreno e finalmente abandonada sem nenhuma despedida. O juiz olhou para Marcelo. Senhor, é verdade que usou o terreno da sua mãe como garantia para um empréstimo hipotecário sem o consentimento explícito dela? Marcelo gaguejou. Eu achei que ela sabia. Sim ou não? Sim, meritíssimo, suficiente. O juiz fechou a pasta com um golpe seco. Declaro procedente a ação. Mantém-se a penhora sobre a propriedade e as contas bancárias. Ordeno investigação criminal contra a senhora Fernanda pela relação com o tabelião Bernardo. Próxima audiência em 30 dias para apresentação de provas adicionais. 2 semanas depois, Marcelo me procurou. Queria conversar, sem advogados, sem Fernanda, só nós dois. Nos encontramos num café neutro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos numa semana. Mãe, você tinha razão em tudo. A Fernanda mentiu para mim desde o começo. As dívidas, as fraudes anteriores, a parceria com o Bernardo. Eu não sabia de nada. Ela me investigou antes de me conhecer. Sabia do terreno que você herdou do papai antes de eu mencionar. Me procurou de propósito. E o Gustavo? Marcelo encheu os olhos de lágrimas. A Fernanda está usando ele. Me ameaça dizendo que não vou ver mais meu filho se eu testemunhar a seu favor. Olhei para meu filho. Aquele menino que eu tinha criado com tanto amor. Marcelo, você fez coisas terríveis. Me machucou de formas que eu não sabia que eram possíveis. Mas ainda é meu filho. Se você estiver disposto a fazer a coisa certa, a enfrentar a verdade, então a gente pode tentar reconstruir alguma coisa. Vou testemunhar, mãe. Vou contar toda a verdade. E já pedi o divórcio. Na segunda audiência, Marcelo sentou do meu lado. O depoimento dele foi devastador. Contou tudo. Como Fernanda manipulou ele. Como planejaram usar o terreno. Como me jogaram no quarto de empregada. Como me cobravam aluguel. O juiz ouviu tudo com expressão cada vez mais séria. No final, levou apenas 5 minutos para decidir. Tenho visto muitos casos na minha carreira, mas esse é particularmente doloroso. Uma mãe despojada pela própria família.
uma idosa tratada como estorvo na própria propriedade. Portanto, decido favoravelmente à autora. Ordeno a devolução imediata da quantia de R$ 425.000, mais juros e danos morais. Anulo o empréstimo hipotecário por ter sido obtido mediante fraude. A propriedade da construção reverte para a autora. Fernanda foi condenada por fraude. 2 anos de pena suspensa e 5 anos de liberdade condicional. Bernardo pegou 4 anos de cadeia. A casa construída no meu terreno foi a leilão. Um casal jovem comprou por R$ 1.400.000. Depois vendi o terreno por R$ 1.900.000. No total, fiquei com R$ 2.500.000. Comprei um apartamento em Perdizes, 2 quartos, varanda com plantas, vista para uma praça. Meu espaço, só meu. Doei R$ 250.000 para uma fundação que ajuda mulheres idosas vítimas de abuso familiar. Porque eu tive sorte de conhecer o Dr. Maurício, de ter recursos para lutar. Muitas não têm. 1 ano depois do julgamento, Fernanda conseguiu um emprego em Portugal. Pediu autorização judicial para levar Gustavo. O juiz concedeu, desde que ela cumprisse todas as condições da liberdade condicional e garantisse que Marcelo pudesse ver o filho nas férias. Foi difícil ver meu neto partir. No aeroporto, me ajoelhei na frente dele. Gustavo tinha 3 anos e meio. Vovó, eu vou voltar? Vai sim, meu amor. Nas férias você vem. E a gente vai conversar por vídeo toda semana. Fernanda se aproximou. Estava diferente. Sem maquiagem exagerada, roupa simples, cabelo preso. Quase parecia humana. Dona Solange, eu sei que não vale nada agora, mas eu sinto muito, por tudo. Cuida bem do meu neto. É a única coisa que importa. Marcelo chorava ao meu lado enquanto o avião decolava. Mas ele não desistiu. Todo mês depositava dinheiro na minha conta para compensar parte do que me tiraram. Não era obrigação, era escolha. Era ele tentando se redimir. 6 meses depois da partida de Gustavo, recebi uma ligação da fundação para quem eu tinha doado dinheiro. Dona Solange, a gente queria convidar a senhora para dar uma palestra. Tem muitas mulheres passando pela mesma situação que a senhora passou. Sua história pode ajudar elas. No começo, hesitei. Não me achava exemplo de nada. Mas depois pensei em todas as mulheres que estavam naquele quarto de empregada engolindo humilhação, crendo que amor de mãe significa aguentar tudo. Aceitei. A palestra foi num centro comunitário na Zona Leste. Tinha 40 mulheres, a maioria com mais de 50 anos, todas com histórias parecidas com a minha. Filhos que viraram estranhos, noras que tomaram conta, patrimônios que evaporaram. Quando terminei de contar minha história, muitas choravam. Uma senhora de uns 70 anos se aproximou depois. Dona Solange, faz 10 anos que moro com minha filha e meu genro. Me tratam que nem empregada, mas eu achava que tinha que ser assim, que não tinha escolha. Sempre tem escolha. Respondi segurando as mãos dela. Pode ser difícil, pode doer, mas sua dignidade vale mais do que o conforto de ficar calada. Dei mais 3 palestras naquele ano. Ajudei 2 senhoras a procurar advogados. Comecei um pequeno grupo de apoio que se reunia todo mês no meu apartamento. 8 mulheres que tinham encontrado coragem para dizer basta. No meu aniversário de 70 anos, acordei no meu apartamento. O sol entrava pelas cortinas brancas que eu mesma escolhi, e pela primeira vez em anos senti algo que tinha esquecido: alegria. Marcelo chegou cedo, e para minha surpresa, não estava sozinho. Gustavo tinha vindo passar as férias de julho no Brasil. Vovó! O menino correu para os meus braços. Me abracei naquele menino e entendi uma coisa. Eu tinha ganhado muito mais do que tinha perdido. Não uma casa perfeita, não uma família perfeita. Tinha ganhado a liberdade de ser imperfeita, de errar, de colocar limites, de dizer não, de dizer sim, de viver sem pedir permissão. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com o relógio de Geraldo nas mãos. A cidade brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de histórias. Conseguimos, amor. Sussurrei para o vento. Nosso filho aprendeu, nosso neto sabe de onde vem, e eu voltei a ser eu. Porque no final era isso que eu tinha conquistado.
Não o que você possui, mas o que não deixa te tirarem. Não o que herda, mas o que constrói com as próprias mãos. Não o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesma. E enquanto eu deitava na minha cama, no meu apartamento pequeno, mas meu, no meu espaço que cheirava a café e flores, sorri. Porque finalmente, depois de tantos anos, eu tinha voltado para casa. Não uma casa de tijolos e cimento, mas para mim mesma. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.